a tela para mim aqui, Diegão, dos pontos que estão sendo monitorados. Por quê? Circulou nos grupos de WhatsApp a partir de ontem, no finzinho da tarde, comecinho da noite, uma folha de papel com novos pontos onde estariam funcionando radares em Londrina. Essa aqui a gente escreveu, claro, para deixar numa arte mais bonitinha para você. Vou ler os pontos que estão sendo monitorados. Não significa que estão sendo fiscalizados por radar. Arthur Thomas, à altura do número 1880. Ayrton Senna com a Rua Caracas, nos dois sentidos, tá? Tanto norte quanto sul. Bento Munhoz da Rocha Neto com João Wycliffe, também na Zona Sul. Mábio Palhano com Rubens Carlos de Jesus, também ali atrás do shopping. Francisco Gabriel Arruda, na Zona Sul, próximo ao 5º Batalhão. Rua Rio Grande do Sul com Amapá, na região central. Angelina Risse Vezoso, na Baixada do Ribeirão Lindóia. Água Imperial com Perdizes, na Zona Norte. Máximo Pérez Garcia, 530, na Zona Leste de Londrina. Troca de tela. Winston Churchill com a Avenida da Liberdade. Leste-Oeste com Amapá. Bahia com Amapá. Uruguai com Bolívia. Esses pontos aqui específicos é para velocidade, quem passa no sinal vermelho e quem passa para em cima da faixa de pedestres. Depois que essa divulgação veio a público, todo mundo ficou falando, a partir de amanhã tem radar e ninguém avisou. Como é que é isso? A CMTU vai lá e coloca radar e não comunica ninguém? Nós, do Balanço Geral, a gente está sempre em cima da notícia. Fomos atrás da CMTU para saber se de fato estão multando ou não. Wesley Lemos vai conversar comigo ao vivo porque é um período de testes. Ou seja, Wesley, eles podem multar lá na frente. Mas, por enquanto, como a gente está vendo nessa plaquinha que o Leandro Piva mostra ao vivo, estão apenas servindo de teste, né? Exatamente essa situação, viu, Parra? É um projeto conhecido como Visão Zero. O objetivo é reduzir o número de mortes e de pessoas feridas no trânsito. Londrina, então, aderiu a esse projeto junto à CMTU e está realizando um estudo para saber qual seria a velocidade máxima ideal para cada via da cidade. Começando aí pelas principais avenidas, como você citou, diversos endereços, né, Parra? Nós estamos neste momento, então, na Avenida Leste-Oeste, perto da Rua Amapá, onde recentemente foi instalado um semáforo, inclusive há um cruzamento que já teve a morte de um motociclista há pouco tempo, que aconteceu ainda neste ano aqui em Londrina. O detalhe, Parra, é que o equipamento está atrás de uma árvore. E esse realmente é o objetivo, que o equipamento fique, de certa forma, escondido, que o motorista não perceba que o equipamento está instalado naquele local. Ressaltamos, o equipamento não está multando neste momento, apenas, então, registrando qual a velocidade que os carros passam por aqui e também qual o fluxo de veículos na via. Esses dados são encaminhados para a CMTU em tempo real, Parra, em uma planilha que fica dentro da diretoria de trânsito da CMTU. Esses dados são analisados para futuramente ter ou não um radar neste ponto. O detalhe também, Parra, é que a diretoria de trânsito da CMTU explicou que não existe um prazo definido para esta decisão e que também não existem prazos definidos para realizar esse estudo. Ou seja, esse equipamento pode ficar aqui por dias ou até somente por algumas horas ou até semanas. Cada ponto tem a sua particularidade. Depois que sair, então, o resultado deste estudo, aí sim a CMTU vai tomar uma decisão se será colocado, por exemplo, um quebra-mola, um semáforo ou até um radar fixo no ponto estudado. A CMTU ressaltou: se o radar fixo for colocado, será avisado para toda a população, a sinalização será mudada e todos terão conhecimento que o radar foi instalado. Nós fomos às ruas, né, Parra, para ouvir dos motoristas qual a opinião deles. Afinal, Londrina já tem 65 radares fixos e 40 câmeras de vídeo monitoramento. Sempre existem opiniões diversas, né? Algumas pessoas concordam, outras não. Vamos ouvir então a opinião dos motoristas em Londrina que nós conversamos hoje pela manhã. Vamos ouvi-los. É legal, porque tem que respeitar a sinalização, entendeu? E o pessoal aqui em Londrina não respeita muito, cara. Esse que é o problema, né? Principalmente em lugares de muita movimentação, o pessoal vai mais devagar e daí tem mais fluxo de trânsito. Eu acho que tem que cuidar mais da sinalização e menos radar. Porque tem radar aí em local que eu acho que não acontece um acidente.
Gera multa, né? O povo está pagando as multas aí, mas os radar tem que ser em local necessário. Tinha que melhorar um pouco a infraestrutura para depois pensar nessa questão de radar. Algumas pessoas questionaram, né, Parra, em relação à infraestrutura. Por exemplo, na Avenida Ayrton Senna, onde esta última motorista gravou uma entrevista com a gente, ela ficou bem preocupada porque a Avenida Ayrton Senna, de certa forma, já tem um congestionamento muito grande e um radar, na visão dela, poderia até piorar essa questão do congestionamento. Claro que tudo ainda será estudado pela CMTU, é um estudo que está sendo realizado e nós vamos ouvir agora, então, o diretor de trânsito da CMTU, que dá todos os detalhes sobre esse projeto com o objetivo de reduzir aí o número de mortes e também de acidentes em Londrina. Vamos ouvi-lo. Por enquanto, eles estão instalados, mas eles não estão a funcionar. Eles só vão começar a funcionar de forma para proporcionar os dados para nós na partir do momento que nós colocamos lá equipamento em teste. Por enquanto, eles só estão instalados. Esse equipamento ele vai ficar nesse local por um tempo que nós acharmos interessante para que venham os dados para nós e a gente possa fazer a interpretação da melhor forma que o poder público pode atuar naquela via. Se nós acharmos que aquele equipamento ele tem que ter o poder fiscalizador dele, aí nós vamos entrar com toda a sinalização que a norma nos obriga a colocar ele mais transparente possível, tanto a sinalização vertical como a sinalização horizontal. A partir desse momento, a companhia irá divulgar aquele equipamento num período de 30 dias, para que a população tenha o devido conhecimento. Só a partir daí ele vai entrar realmente com tudo que ele tem direito do poder de fiscalização. Wesley, um questionamento que as pessoas fazem é com relação à aplicação do dinheiro das multas, né? Ninguém está aqui falando em indústria da multa, longe disso. As multas são aplicadas porque o povo não respeita a sinalização, isso é fato. Mas o dinheiro, que é muita grana arrecadada pela CMTU. Você chegou a questionar o diretor sobre a aplicação desse dinheiro para a melhoria da infraestrutura, de campanhas de conscientização, enfim, para que um dia, quem sabe, a gente não precise ter radar por aqui? Questionamos, Parra. Inclusive, um levantamento exclusivo da RIC TV recentemente mostrou que a CMTU arrecadou mais de 100 milhões de reais nos últimos 5 anos com multas em Londrina. É uma média de aproximadamente 2 milhões de reais por mês. Ou seja, é um valor realmente expressivo, muito alto. São 65 radares fixos na cidade. A CMTU ressaltou também que não está trabalhando com equipamento móvel, ou seja, o que a gente via antigamente, alguns agentes da CMTU que ficavam com aqueles equipamentos móveis, né, para poder então realizar a fiscalização, isso não acontece mais, apenas radares fixos na cidade. Mas o faturamento é muito alto, 100 milhões de reais, e segundo o diretor de trânsito da CMTU, que nós questionamos, ele ressaltou então, o Mário Celso Andrade, que esse dinheiro é investido em sinalização no próprio trânsito do município. E ele também defendeu, Parra, o uso dos radares na cidade. Vamos ouvi-lo. Um estudo recente falou que a CMTU faturou mais de 100 milhões de reais, por exemplo, com radares. Só para ressaltar, esse dinheiro, qual é a finalidade dele com a diretoria de trânsito? É revertido no próprio trânsito? Enfim, como que funciona esse cenário? Boa pergunta. Boa pergunta. Tudo que a CMTU arrecada volta para a CMTU para nós implementarmos cada vez mais as nossas ações. Cada vez mais nós vamos poder fazer mais faixas, cada vez mais nós vamos poder colocar mais lombadas, cada vez mais nós vamos poder fazer mais e mais. Um dado importante, nós estamos fechando as estatísticas que nós vamos falar semana que vem, mas eu vou te adiantar. Diminuímos do ano passado para esse ano 15 óbitos na cidade e diminuiu os acidentes. Por que diminuiu os acidentes? É a pergunta que eu faço. O que aconteceu? O poder público, do ano passado para agora, implementou radar, nós estamos implementando mais lombadas, nós estamos melhorando
Então, estamos demonstrando para o usuário de trânsito que ele tem que rever os seus conhecimentos. Nós estamos delimitando para ele, tirando a oportunidade dele fazer coisas erradas. E qual é o resultado disso? As estatísticas estão mostrando. Uma vida que a gente salva, um acidente que a gente evita, eu acho que já vale a pena. Outra coisa que nós temos que entender, o equipamento ele é burro, ele está lá parado, ele não faz nada além de registrar a ação do motorista. Então, quem comete não é o equipamento. Quem comete é a pessoa que usa. Ah, eu vou reclamar do equipamento. Ué, mas você não passou? Se lá tinha que passar mais a 50%, nós ainda damos aí 7% a mais. Então, é ele que proporcionou, ele que fez a coisa errada. Não é justo essa pessoa que faça errada ajudar a proteger outras pessoas? Fica a minha pergunta. Nesse ponto eu concordo, não dá para atribuir culpa ao radar. É o comportamento do motorista que tem que mudar. Outro ponto para poder comentar, o uso de radares móveis não tem sido mais feito, tá? Existia na Santos Dumont, na Robert Koch, na 10 de dezembro, na Francisco Gabriel Arruda, em vários pontos da cidade, na Winston Churchill, eles faziam a aplicação do radar móvel. Esses pegam os motoristas de surpresa. Agora, com os radares hoje, todo mundo sabe onde tem. Tem placa, tem pintura, é grande, dá para ver. Então, assim, de verdade, toma multa quem quer. Porque o cara sabe que se ali é 40 por hora ele passar 50, vai tomar multa. Sobre a aplicação, a gente pode questionar um pouco. Será que todo esse recurso, 2 milhões por mês, estão sendo bem aplicados? Ô Wesley, a consciência que a CMTU está apostando, claro, tem feito as campanhas de conscientização, mas também pesando no bolso, porque caso contrário, o negócio fica desandado por aqui, né? Exatamente, Parra. A CMTU já informou diversas vezes que os pontos em que foram instalados radares em Londrina fixos diminuiu, então, o número de acidentes. Essa é a fala da CMTU. São 65 radares fixos na cidade e, neste momento, então, a companhia está realizando um estudo sobre novos pontos no município. Já citamos alguns, né, na Avenida Leste-Oeste, também na Winston Churchill, na Angelina Ricci Vezoso, na Ayrton Senna da Silva. São vários pontos aí que estão com aqueles equipamentos que são muito parecidos com os radares. Inclusive, quem passa acaba até se confundindo ali com o radar. Por esse motivo, esse equipamento está um pouco escondido, um pouco atrás da árvore ali para ninguém perceber. A ideia da CMTU é que as pessoas passem de uma forma natural, que não percebam então a presença desse equipamento, pois o objetivo é fazer um levantamento de quantos carros passam pelo local e qual é a média de velocidade. Um exemplo, Parra, a Angelina Ricci Vezoso recentemente foi transformada em 50 km por hora, o limite máximo de velocidade. Antes era de 60 km e agora de 50 km por hora. Mas a CMTU já informou que registrou carros passando por aquele local acima de 100 km por hora no local onde está sendo realizado o estudo, que fica muito perto ali da ponte, próximo às empresas que ficam ali na Angelina Ricci Vezoso, na zona norte de Londrina. Esse é um exemplo de diversos exemplos que estão acontecendo, então, nas avenidas da cidade. Por esse motivo, esse estudo está sendo realizado. A CMTU também ressaltou que, no final, não é certeza que serão instalados novos radares. Por exemplo, podem ser instalados quebra-molas, semáforos, faixas elevadas e assim por diante. O objetivo é melhorar a sinalização e diminuir o número de acidentes para, em consequência, cair o número de óbitos no trânsito londrinense. Também não tem um prazo específico para terminar esse estudo. Cada ponto tem a sua particularidade. Em algum ponto, esse equipamento pode ficar por apenas algumas horas, ou dias, ou até semanas. Não tem prazo específico. A CMTU só ressaltou que, no final, vai informar a população o que foi feito em cada ponto, mas não existe um prazo específico. Também, o objetivo, Parra, é que esse projeto seja mantido em Londrina quase que para sempre. Não tem um prazo para ser retirado das ruas, ou seja, vai mudar de ponto, mas vai continuar na cidade. Nós preparamos uma reportagem completa para as pessoas entenderem, então, esses equipamentos que estão sendo instalados em Londrina. Por enquanto, não estão multando, mas pode acontecer a instalação aí de novos radares na cidade. Vamos ver a reportagem completa agora no Balanço Geral. Quem passa pela Avenida Leste-Oeste, perto do cruzamento com a Rua Amapá, se depara com equipamento.
muito parecido com um radar, mas a placa avisa: equipamento em teste. A ação faz parte do programa Visão Zero, que tem como objetivo reduzir o número de mortes no trânsito. Esse equipamento ele vai ficar nesse local por um tempo que nós acharmos interessante para que venham os dados para nós e a gente possa fazer a interpretação da melhor forma que o poder público pode atuar naquela via. São vários pontos avaliados na cidade, como as avenidas Leste-Oeste, Winston Churchill, Ayrton Senna e Angelina Ricci Vezoso. A CMTU reforçou que os novos equipamentos não estão multando. O objetivo é ter um levantamento se os motoristas cometem abusos nos pontos escolhidos. Caso for constatado o excesso de velocidade, futuramente serão instalados radares fixos. Aí sim vão gerar multas. Se nós acharmos que aquele equipamento ele tem que ter o poder fiscalizador dele, aí nós vamos entrar com toda a sinalização que a norma nos obriga a colocar para que a população tenha o devido conhecimento. Só a partir daí ele vai entrar realmente com tudo que ele tem direito do poder de fiscalização. Os dados são monitorados em tempo real em uma planilha na CMTU. Dependendo do resultado, outros reforços de sinalizações podem ser tomadas e nem sempre radares serão instalados. Ele vai identificar muitas vezes que aquele local ele pode ser colocado outras formas. Se você melhorar mais a sinalização, pode acontecer. Se você colocar uma lombada, também pode ajudar. Nas ruas, a opinião de motoristas sobre monitoramento são divergentes. É legal, porque tem que respeitar a sinalização, entendeu? E o pessoal aqui em Londrina não respeita muito, cara. Esse que é o problema, né? Principalmente em lugares de muita movimentação. Devagar e daí tem mais fluxo de trânsito. Eu acho que tem que cuidar mais da sinalização e menos a... Deu uma travadinha na exibição da reportagem, mas você conseguiu entender o recado, né? Sobre as possibilidades que a CMTU tem, os pontos vão ser monitorados, não significa que vão ter radares.